Glória a Deus. Boa noite, então, meus irmãos. Mais uma segunda-feira, nós temos o privilégio, né, de estarmos reunidos para compartilhar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem comunicado aos nossos corações. É uma bênção, isso é algo rico que nós podemos fazer, que é compartilhar a palavra, porque sabemos que em muitos lugares não é permitido fazer isso de uma forma pública, e nós temos esse benefício de poder compartilhar livremente a palavra do conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Aos irmãos que vão nos acompanhar aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A sua vida é uma preciosidade para o Senhor. Se você ainda não acompanha conosco essas reuniões ao vivo, entre em contato conosco e venha participar aqui ao vivo conosco. Nós vamos te passar o link e você entra conosco aqui na reunião. Amém? Glória a Deus. Irmãos, É, semana passada, até postei aí no grupo, né? O nosso irmão aí trouxe uma palavra excelente, né? Da parte do Senhor, falando aí sobre esse comprometimento, né? Esse compromisso com o Senhor, uma palavra que nos traz para o centro da vontade do Senhor, né? Novamente, é um alerta, é um puxão de orelha, né? Uma correção de rota da parte de Deus para os nossos corações. Isso demonstra o quê? O amor de Deus, porque a própria palavra do Senhor diz, né, que ele corrige a quem ele ama, e glória a Deus, porque o Senhor tem nos corrigido, tem nos trazido novamente para o centro da sua vontade, que isso é uma demonstração do amor dele. Mais uma, né, entre tantas que nós já temos experimentado, né, essa é mais uma demonstração de amor da parte de Deus para conosco. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre tem a ver também, né, com o nosso compromisso com o Senhor, mas também com posicionamento, né? Esse posicionamento nosso em relação às coisas de Deus, as coisas que o Senhor tem permitido com que a gente venha ter a conhecimento, né? Porque irmãos, não adianta nós termos o conhecimento e nós não realizarmos aquilo que nós precisamos fazer, né? Eu sempre ouvia da minha mãe, né, ela dizendo assim, ó, você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, e é algo verdadeiro, né? Porque se nós estamos tendo revelações da palavra, descobrindo coisas espirituais, coisas eternas, nós não estamos aqui descobrindo e conhecendo e tendo sabedoria de toda a palavra em vão, né? Eu acredito que se o Senhor nos permitiu conhecer essas preciosidades, essas riquezas, é porque Ele espera algo de nós. Ele espera que nós, diante da palavra, que nós nos posicionemos e digamos assim, ó, olha, é isso que eu quero para mim. Eu descobri algo novo e vou pôr em prática. É isso que Ele espera de nós. E eu quero trazer um texto aqui, de um homem que veio anunciar o nosso Senhor e Salvador, e nessa breve passagem, nesses breves textos aqui, ele nos deixou muitos princípios e muitas direções de como nós desenvolvermos, então, o nosso ministério, ou, enfim, o nosso propósito, a nossa caminhada, enfim, com o Senhor, de uma forma simples, porém muito precisa, né, de uma forma efetiva. Então, quero compartilhar com vocês aqui o texto lá de Mateus, no capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre o João Batista. Na verdade, eu vou usar aqui a vida dele, né? Não especificamente falar dele, mas do início dessa trajetória da vida dele, que vai nos trazer para os princípios a qual o Senhor nos traz clareza de como nós devemos caminhar. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre.
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Glória a Deus. Só até aqui. Aqui nós vemos o início, né, essa trajetória aqui de João Batista, no qual ele deu início ao ministério dele, ao chamado qual o Senhor já tinha estabelecido sobre a vida dele. E algo que nós viemos falando sobre é, o que ele passou, aonde ele deu início, nós falamos muito sobre o deserto, e às vezes a gente acha, né, sobre o deserto ser algo ruim, né? Ah, estou enfrentando um deserto, enfim. Mas nós temos que observar através das escrituras que o deserto ele não necessariamente é algo ruim, nem sempre. Então nós podemos observar que toda a Bíblia nós vamos ver exemplos de pessoas que o Senhor acaba levando para o deserto. E justamente João Batista, quando deu início ao seu ministério, ele iniciou justamente do deserto. E o que isso nos chama a atenção? Que em meio às tribulações que nós passamos na nossa vida, pode ser ali que o Senhor vai começar a dar um start, seja no ministério, seja no propósito, ou seja algum plano que ele tem para nós. Que às vezes pode ser no meio da bagunça ali, onde que a gente acha que as coisas estão difícil, mas é ali onde a gente acha que não pode surgir nada, que pode começar algo da parte de Deus, onde normalmente a gente não espera. Porque se você olhar aqui no contexto geral, aqui em relação a João Batista, o povo não esperava que no deserto estaria sendo anunciado, assim como ele deu início, lá no deserto. Mas foi lá onde ele começou, aonde deu início ao seu ministério. E nós podemos observar também que, se você ler o próximo capítulo, que é em Mateus 4, que já fala depois do batismo de Jesus, o primeiro lugar no qual Jesus foi levado foi para o deserto, para ser tentado. E mais, o povo, quando o Senhor retirou eles do Egito, da mesma forma, o Senhor retira o povo do Egito e leva para o deserto. Irmãos, o deserto ele tem algo que às vezes foge à nossa compreensão, mas observando os textos, a gente consegue ver que, na verdade, o deserto ele dá um início, ele simboliza o início de um processo, de uma virada, de uma transformação. Porque o povo, quando ele sai do Egito, ele estava saindo de escravo agora para ser livre. Então, era um processo de libertação. Aqui, João Batista estava dando um início, um start, agora anunciando um novo reino. E quando Jesus já dá início ao seu ministério, ele também foi levado. Ou seja, antes ele estava em oculto, agora ele vai estar em evidência, vai estar manifestado o reino dos céus. Então, o deserto é um lugar onde algo desperta, algo se inicia, algo se muda. E pode ver que quando nós passamos pelas grandes tribulações, que nós vencemos, sempre nós tiramos uma lição de ter passado aquilo, e nós vamos sair com uma experiência muito maior, e vamos sair com um conhecimento, uma carga muito maior daquele lugar. Nós nunca passamos pelo deserto e continuamos o mesmo. Então, sempre há uma transformação. Por mais que às vezes a gente acha ruim. Pô, tô enfrentando um deserto. Mas é porque algo de bom lá na frente vai surgir desse tempo, né? Desse período aí, nesse deserto. Então, esse deserto também
Se nós observarmos, o deserto aponta para algo que é difícil nós viver quando estamos numa boa, quando estamos bem abastecidos, como quando não temos problemas, que no deserto você experimenta de uma dependência total de Deus. Não tem nada que esteja nas tuas mãos. Agora, é bem diferente de quando às vezes está num palácio, onde você tem dinheiro, tem a tua provisão, você tem a força dos seus braços. Muitas vezes nós conseguimos fazer coisas da força do nosso braço e não damos a glória ao Senhor. Então, esse período no deserto é justamente para fazer com que a gente aprenda a viver no deserto na dependência do Senhor. E quando nós olhamos principalmente para o povo, né, que saiu do deserto, aqueles que aprenderam a viver na dependência do Senhor, porque antes eles viviam no Egito, na dependência do faraó. Eles dependiam de outro deuses, né, de outro deus no caso. Mas quando eles vão para o deserto, ali eles estão aprendendo agora a adorar o Senhor, porque foi para isso que o Senhor tirou. Quando ele envia o seu servo lá, ele vai dizer, olha, diz para Faraó liberar o povo para que eles vão no deserto e me adorem. Então eles iam aprender a adorar o Senhor, até porque o povo tinha ficado lá mais de 400 anos. O povo tinha nascido lá no Egito. Muitos talvez nem sabiam adorar o Senhor de uma forma correta. Então esse período era tudo para fazer um ajuste, para trazer conhecimento. Olha, vou ensinar vocês a me adorarem corretamente, vou ensinar vocês a dependerem de mim, a confiarem em mim. Então, às vezes, o Senhor nos coloca nesses desertos justamente para isso, mas não é para o nosso mal, não é para a morte. Então, é um benefício quando nós passamos pelo deserto. E principalmente quando nós passamos vitoriosos, né? É ruim quando nós precisamos ter que ficar dando volta, às vezes por causa de uma murmuração, ou por causa de qualquer coisa em que nós não fomos aprovados. Mas a intenção do Senhor é fazer com que a gente aprenda logo, saia desse deserto e avance para a terra prometida. Esse é o objetivo do Senhor. E seguindo aqui nessa caminhada aqui de João Batista, nós vemos também aqui, versículo 2, ele diz assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui agora nós temos que observar algo também em relação a esses passo a passos que deu João Batista. Ou seja, nós compreendemos que nem sempre e quase sempre é bom nós passarmos por esse deserto, principalmente quando nós estamos com o Senhor. Então, não é ruim nós estarmos no deserto. É o início de um processo. Agora, a continuidade desse processo, qual que é? Arrependimento. E o que é esse arrependimento? Se você pegar esse arrependimento, é uma conversão completa. É antes você ir numa rota, agora você ir para outra rota contrária. É fazer o caminho inverso. Se antes eu praticava o mal, agora eu vou praticar o bem. Se antes eu mentia, agora eu vou falar a verdade. Então, aqui nós começamos a ver todo o processo do Senhor, deserto, agora se arrepender, convergir, isso se chama a conversão. Convergir a nossa rota, se arrepender, não fazer mais o que eu fazia antes, não praticar mais o que eu praticava antes, não desejar mais o que eu não desejava, o que eu desejava antes. Claro que nós temos que entender uma coisa, irmãos, nós somos seres humanos. Não tem como você pegar em nós assim, ó, e virar uma chave ou apertar um botão e agora nós estamos perfeitos. Não. Assim como o povo esteve no deserto, assim como João Batista esteve no deserto, não foi um dia, assim como Jesus esteve no deserto por 40 dias, assim também nós vamos passar por um processo. E é gradativo, mas o que é interessante é que nós não paremos, né, nesse processo, que a gente continue avançando nesse processo de arrependimento, de mudar a rota. E claro, cada um vai ter o seu tempo, mas o interessante é que a gente avance, continue nesse processo. Eu quero trazer um texto aqui para os irmãos, nessa mudança de rota, e para nós observarmos também que o Senhor, ele não nos impõe nada. Ele nos aconselha, assim como João Batista estava aconselhando. Ele não forçou ninguém a se arrepender, ele estava aconselhando, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, estou avisando para vocês, se arrependam, porque está chegando o reino dos céus.
E eu quero trazer aqui um outro texto onde que o Senhor fala lá no Antigo Testamento sobre esse arrependimento ao qual ele dá a escolha para o povo, para a nação, e que sempre está nas nossas mãos decidir, optar por ele ou não, né? Vamos lá em Jeremias no capítulo 18, a partir do versículo 5 até o versículo 10, para nós ter um contexto. Ele vai dizer assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, ó a casa de Israel, diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal, olha só, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Versículo 9. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, ou seja, se eu falar bem, né, de alguma nação, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então está, irmãos, nas nossas mãos, né, o arrependimento. Aqui o Senhor diz qual que vai ser a nossa colheita. Diz, olha, mesmo que eu tenha projetado algo mal aos meus olhos, né? Você tenha projetado algo mal ao seu respeito. Se você se arrepender, eu me arrependo da sentença que eu tinha sobre você. E a mesma coisa, nós temos que ter esse cuidado em relação a colher maus frutos. Porque sim, hoje nós temos Cristo, né? Nós temos Cristo, que é o intercessor por nós, que nós temos a salvação através dele. Mas, irmãos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então não tem que, mesmo nós estamos em Cristo, se nós plantar coisas ruins, vai ser difícil nós colher coisas boas. Deus, ele é justo. Então nós precisamos ter essa conversão, ter esse entendimento de que está sobre nós decidir nos posicionar em passar pelo deserto para um aprendizado e nos arrepender genuinamente dos nossos mau hábitos, dos nossos atos que nós tínhamos anteriormente. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse arrependimento também. E seguindo aqui, versículo 4, né, de Mateus 3, versículo 4, o Senhor ele vai estar falando aqui em relação a João de uma forma com que ele se vestia, que diz assim: e este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, a gente vê que se foi citado em relação à roupa dele e à alimentação, quer dizer que essa alimentação e essa roupagem dele é algo diferente. Não é algo normal, comum, que os outros também viviam, né, e se alimentavam. Senão, caso ao contrário, eles não teriam mencionado. Ou seja, ele deu início ao ministério dele num lugar onde que talvez as pessoas não esperavam. Ele estava anunciando agora uma mudança, vamos dizer, no mundo, uma mudança geral, e dizendo assim, ó, se convertam, escolham esse caminho que é o de se arrepender, escolham esse caminho. E ele se vestia e comia algo diferente. Por quê? Isso era uma exigência do propósito dele. Era algo da caminhada, do propósito de vida dele. Ele está com esse tipo de roupagem ou esse tipo de alimento. E o que que nos traz isso para os dias de hoje? Que nem todos hoje, quem de nós aqui se veste com pele de camelo? Nenhum de nós, né? Quem é que fica comendo aqui os gafanhotos aqui, mel silvestre? O mel silvestre talvez, mas gafanhoto, né? É um pouco mais difícil. Agora, nem tudo é para todos. Agora, o propósito que o Senhor tem para que eu cumpra, né? Aquilo que o propósito que está estabelecido sobre a minha vida, ele vai me exigir coisas. Ele vai exigir com que eu me comporte de algumas formas, que eu deixe de fazer outras. Isso é específico para cada um.
E cabe a nós decidir abrir mão, às vezes, de certas coisas que nós gostaríamos para viver esse propósito. Porque se nós olharmos assim, o que, que era melhor? Você está sentado a uma mesa comendo uma variedade de comidas ou você está vestido de pele de camelo e comendo gafanhoto e mel silvestre? Né? Aos nossos olhos, num pensamento natural, nós estaríamos escolhendo um banquete. Mas por conta de um propósito, João Batista abriu mão, né? E ele se resumiu aquilo. Então, irmãos, cada um de nós vamos ter que identificar no nosso pessoal, no nosso íntimo, o que que o nosso chamado, o que que o nosso propósito nos exige, em particular, porque talvez o que o Roberto ou o que o Luciano tem para fazer e o que eles têm para abrir mão, talvez não seja o que eu vou precisar abrir mão. E ao contrário também, o contrário também é correto, que às vezes o que eu vou precisar abrir mão, talvez vocês não precisem. Por quê? Porque não tá ligado esse propósito, esse processo que eu vou viver. Shalom, Ade. Perdão pela demora em adicionar ali, que eu estava com o texto aqui na frente. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre posicionamento. Tá? Estou usando aqui o texto de Mateus, no capítulo 3, que vai falar ali sobre esse início da caminhada de João Batista, né? Onde ele começou no deserto, que é onde muitas vezes nós nos encontremos, e às vezes a gente acha ruim, mas talvez no deserto é onde o Senhor dá início a novas coisas. Falamos aqui, estávamos falando também um pouquinho sobre esse arrependimento, sobre essa mudança de rota, né, que nós precisamos, e também aqui um pouquinho sobre esse alimento que para ele era diferenciado. Eu não lembro aqui, né? Talvez se vocês lembrarem, depois vocês podem me falar, mas eu não lembro na Bíblia que talvez outro personagem que o Senhor deu essa mesma alimentação. A gente sabe que para alguns o Senhor deu alguma alimentação específica, né, como Sansão, né, que também o Senhor restringiu algumas coisas. Então, para cada propósito, o Senhor ele vai estar colocando, exigindo algumas coisas. Então, nós precisamos estar atento a isso, ao que o Senhor está exigindo no pessoal de cada um. O que o Senhor tem exigido de vocês no pessoal? Né, para cumprimento do propósito. E, irmãos, vale a pena, nós precisamos, às vezes, adquirir algumas coisas, agregar algumas coisas no nosso propósito, mas, às vezes, nós também precisamos abrir mão de algumas coisas que, às vezes, está impedindo nós de continuar nessa caminhada. Né? Então, mudando, né, essa alimentação, mudando essa vestimenta, eu quero trazer também um texto para vocês, que está lá em Efésios 4, do 17 ao 24. Ele vai dizer assim: E digo isto e testifico ao Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, né, ou quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, né, ou pelas suas próprias vontades, né, do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, aqui o Senhor tá nos apontando uma mudança de rota, uma mudança de comportamento. Outro texto que eu quero trazer aqui, e daqui a um pouquinho a gente já vai encerrar, até para a gente comentar um pouquinho sobre isso, está lá em Colossenses 3, do versículo 1. Vou fazer uma leitura até o 17, é um pouquinho extensa, mas para a gente ter uma amplitude aqui do que nós estamos falando. Ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas de cima, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ela em glória. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Que interessante isso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? Esses membros fala de todos os irmãos que são o corpo de Cristo, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de um novo homem, né, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos, né, de caridade, algumas versões vai estar dizendo, outras vão estar dizendo assim, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes com palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, esse texto aqui, ó, ele já resume, digamos, tudo, toda a nossa caminhada, toda a nossa conversão, todo esse processo. E por que que eu citei esses dois textos, né? Efésios 4:17 e também Colossenses 3. Porque aqui fala de uma conversão. Ele está dizendo assim, antes você praticava outras obras, você vivia em outras obras, você vivia outras coisas. Agora você está se revestindo de um novo homem, né? O velho homem e as suas atitudes ficaram para trás. Agora você está sendo um novo homem com outras atitudes. E por que que estou falando isso? Se nós voltarmos lá em Mateus 3, nós vamos observar ali no versículo 8 que ele vai dizer assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento gera fruto. Então eu não posso dizer que eu me arrependi se o meu arrependimento não vier acompanhado de um fruto. E quais são esses frutos? Tudo isso que nós lemos agora em Efésios e Colossenses. Essa é a nossa conversão. Por isso que João Batista ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que que ele está dizendo assim, irmãos? O reino dos céus exige esse tipo de frutos que provém de um arrependimento, de um abandono da velha vida para possuir uma nova vida. Mas esse arrependimento ele é manifesto por todas essas características que nós citamos aqui nesses dois textos de Efésios e de Colossenses. Então, irmãos, nós compreendemos sim que é um processo, é uma caminhada longa, mas que nós não podemos ficar estagnados. Então, nós entendemos sim que
o deserto, ele é um lugar onde que vai dar um start para uma mudança. É um lugar onde que eu vou estar num processo de aprendizagem, porque no deserto eu vou aprender a depender de Deus em tudo. Eu vou aprender a adorá-lo, eu vou aprender a amar cada vez mais o Senhor, a confiar no Senhor de uma forma que talvez se eu tivesse em outro ambiente eu não conseguiria aprender. A partir daí nós vamos realmente nos arrepender e reconhecer. Outra coisa que eu acho grandioso nesse texto aqui, quando é, ele fala aqui no versículo 6, ele diz assim: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, esse confessar os pecados nada mais é que você reconhecer, é você dizer assim: ó, olha, eu reconheço que eu fiz muita coisa errada, que eu era um pecador, e também compreendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que era para eu receber, eu não estou recebendo. Eu estou recebendo algo muito diferente do que eu merecia. O que eu verdadeiramente merecia, eu não estou recebendo. Isso faz nós termos consciência de quão grandioso e quão bondoso é Deus. Porque ao invés de Ele me dar o que eu mereço, não, Ele me dá algo que eu não mereço. Que é o quê? O reino, a possibilidade de um reino. Por quê? Por que a possibilidade? Porque está em minhas mãos decidir se eu vou me arrepender ou não. Eu vou escolher se realmente eu quero abandonar as velhas obras, as velhas práticas, ou se descobrindo essas maravilhas do reino, se eu vou seguir ou não. Mas eu creio que uma vez, irmãos, que o Espírito Santo te revela essas coisas, é quase impossível, irmãos, você não se constrangir e dizer assim: ah, meu Deus, era para eu receber como salário a morte, mas o Senhor, mesmo eu sendo mal, o Senhor está me possibilitando a vida. Então não fica uma escolha difícil, mas claro que eu vou passar por um processo, né? E é nesse processo que nós não podemos desistir, porque é um pouquinho longo. Nós vamos passar por algo que vai nos extrair, vai nos exigir, mas é algo que vale a pena. Porque me diz, o que que nós tínhamos a perder? Nós íamos receber a morte como salário. O que que nós temos a perder? Nada, nós temos, na verdade, só a ganhar. Só a ganhar. Então, vale a pena nós passar por esse processo do deserto, confiar em Deus, nós termos a consciência desse arrependimento, abandonar as velhas práticas, para daí sim, não só falar que se arrependemos, mas manifestar os frutos que acompanham o arrependimento. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer no dia de hoje, em relação a esse posicionamento que nós temos que ter, que foi algo que o Senhor está vindo cobrando bastante de mim, né? Como a gente costuma dizer, a palavra sempre vem pegar em nós primeiro, e a gente compartilha para que aquilo que está acontecendo conosco possa edificar e também possa, talvez, fazer com que os irmãos não passem pelas mesmas dificuldades que outros irmãos estão passando, né? Como a gente costuma dizer que é o conselho, às vezes, do mais velho, né? Que os mais velhos nos dão os conselhos que se a gente ouvisse, a gente não passaria por tanto trabalho. Mas, enfim, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é bom em todo o tempo, ele nos traz sempre para o centro de sua vontade. E era isso. Essa era a palavra.